Meus queridos e amados irmãos, que a paz do Senhor reine em vossos corações. Estava fazendo aqui uma meditação no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 18, versículo 9 até o 10, que diz assim: Certa noite Paulo teve uma visão em que o Senhor lhe disse: Não tenha medo, pelo contrário, fale e não fique calado, porque eu estou com você e ninguém ousará lhe fazer mal, pois tenho muito povo nesta cidade. Paulo, ele saiu de Atenas e ele foi para Corinto. Corinto era uma grande metrópole comercial. Ela ficava ao norte da Grécia na época. Era uma cidade política e comercial. Ela continha aproximadamente 250 mil habitantes e ela tinha 2 portos comerciais, um localizado no Golfo de Corinto e outro localizado ao sul do mar Egeu. Em Corinto havia 2 templos, um da deusa Afrodite, que era a deusa do amor e da guerra, e outro do deus Apolo, que era o deus da beleza masculina, podemos dizer, da perfeição masculina. E o templo da deusa Afrodite, na parte da tarde, todos os dias, a história vai dizer que havia aproximadamente 1000 sacerdotisas, e elas desciam até a cidade e vendiam seus corpos. Era uma cidade que tinha muitos jogos estímicos, e era uma cidade da luxúria, considerada uma cidade bem liberal. E Paulo, ele ficou naquela cidade ali, fundou a igreja de Corinto, uma grande igreja, que nós podemos dizer assim, e ele ficou ali aproximadamente 1 ano e 6 meses. E quando nós abrimos nossas Bíblias no livro de 1 Coríntios, nós podemos verificar que Paulo escreve essa carta no ano de 55, aproximadamente, porque a igreja, ele formou a igreja na sua 2ª viagem missionária. E no ano 55 depois de Cristo, Paulo escreve carta à igreja de Corinto, e é uma carta contendo 16 capítulos. É uma carta que ela menciona muito sobre os dons espirituais, sobre a parte a qual nós devemos verdadeiramente, como a igreja era uma igreja grande, uma igreja que tinha todos os dons, que não faltava nada, mas era uma igreja também que tinha seus defeitos, que tinha membros, que eram membros partidários, eram membros que não falavam com o outro, eram membros que adoravam até mesmo determinados pregadores, como Paulo, como Apolo, como Cefas, membros partidários. E Paulo, ele menciona nesta carta, ele fala com muita autoridade, porque ele ficou 1 ano e 6 meses e ele fundou a igreja de Corinto. Então ele tinha autoridade de apóstolo para poder falar de uma forma bem incisiva, ele como apóstolo do Senhor Jesus Cristo. E ele menciona sobre o casamento, ele menciona sobre os dons espirituais, ele menciona sobre a distribuição dos dons espirituais, ele menciona sobre a forma de celebrar a Santa Ceia, e nos traz ensinamentos riquíssimos, fala muito direcionado pelo Espírito Santo de Deus. E nesses 16 capítulos nos chama muita atenção, para o fato
de que também no capítulo 15, o apóstolo ele fala sobre a ressurreição de Jesus, ele fala sobre a vinda do Senhor Jesus. Ele nos traz aqui uma mensagem muito profunda, fala sobre o Senhor, né? Então, é muito importante nós nos aprofundarmos. E o interessante é que isso nos revela que a igreja de Corinto, sendo uma igreja que tinha todos os dons espirituais, era uma igreja também que havia situações na igreja que mostrava que não era uma igreja perfeita. Então, o que nos ensina o livro de Coríntios? O que nos ensina isso? Qual é o ensinamento que traz para nós? O que traz para nós é que nós não só devemos buscar os dons espirituais, mas também devemos nos posicionar de uma forma que nós não venhamos ser reprovados pelo Senhor, porque os dons espirituais não salvam ninguém, mas o que salva é a nossa comunhão com Deus, é isso que nos salva. Então, é uma palavra que eu tenho para te falar nesta noite. Olha, eu quero te dizer algo muito profundo. Você pode ter dons espirituais, mas uma coisa é certa, tenha comunhão com Deus. Sabe por quê? Porque quando você tem dom espiritual e você tem comunhão com Deus, está debaixo da obediência do Senhor, olha, o mundo pode se levantar contra você, mas você sempre vai vencer as adversidades. Sabe por quê? Porque o que está contigo é muito maior do que o que está no mundo. E que Deus te abençoe. Fique na paz.